Chegou o grande dia, a Magnitsky vai bater na porta do Xandão. E o homem está completamente desesperado, abalado psicologicamente. Todas essas afirmativas eu vou provar, tá? E dessa vez a Magnitsky não está sendo anunciada pelo Paulo Figueiredo, pelo Eduardo Bolsonaro, que normalmente eles anunciam e não veio até agora. Agora ele foi anunciado pela Natuza Neri, da Rede Globo. Um indivíduo, um personagem que sem dúvida nenhuma não gostaria de fazer tal anúncio. Logo podemos ter aí um alto grau de confiabilidade que hoje provavelmente a Magnitsky vai bater na porta. E se você olha a história recente dos amigos e dos colegas e dos aliados do Moraes abandonando ele, e eu já falei pra vocês, estão jogando o Moraes para ser sacrificado, eu já avisei pra vocês, e tudo indica que isso tá acontecendo, e isso tá afetando a cabeça do homem, a cabeça do homem não tá boa. Por quê? Ele tá vendo todos os amigos, todas as pessoas próximas se tornando inimigos, ou pessoas se afastando porque ele agora está se tornando um indivíduo tóxico. Amigos, o buraco da maldade é mais embaixo. Em algum momento você vai pagar pelos seus pecados em vida. E pelo que parece, chegou a vez do Alexandre de Moraes e ele não tem suportado tão bem tais atitudes. Isso cria um risco, que é ele fazer alguma loucura extrapolada. Mas o que tem demonstrado até agora é só sinal de fraqueza. Por exemplo, Moraes, em momento algum, Bolsonaro foi proibido de conceder entrevista. Está tentando se limpar de ser um censor, de ser um ditador. Mas, amigo, qual foi a última vez que o Moraes deu para trás, teve que se justificar diretamente? Às vezes ele, o Gilmar Mendes, entre outros ministros, utilizava a Daniela Lima. O ministro falou tal coisa, mas nunca nomeava e tudo mais. Era uma resposta mais indireta. Agora não. Agora ele assinou a resposta. Isso aqui demonstra, na minha humilde opinião, fragilidade emocional. E faz total sentido. O cara tá sendo espancado por todos os lados. As consequências das atitudes dele vai ter efeito em cadeia na família dele, em filho, filha, pai, mãe, pai, mãe não sei, mas esposa, ou seja, vai ser muito impactado, vai ser dolorido esse processo. E obviamente que não está funcionando tão bem lá o CREA com CRA, né? E temos que entender também que os próprios amigos do STF, para se salvar, pelo que indica, estão empurrando o Xandão para a fogueira. E essa lei Magnitsky, pelo que parece, vai começar sozinho, vai ser um raio laser apenas no Xandão, como uma forma de gerar dissuasão dos outros membros do STF e de toda a classe política. E pelo boato que eu escutei, tá? Teve um boato no momento que saiu isso saiu mais ou menos umas 11 horas da noite. O boato que eu escutei lá de Brasília é que a galera tava perdida, tá? No momento que saiu essa notícia, no momento que bateu essa notícia em Brasília, começou a sair, entrar carro de casa de ministro, todo mundo começou a desesperar, deputado, Hugo Mota, todo mundo tentando se comunicar e tentando descobrir qual que vai ser a reação, qual que vai ser a reação do Brasil. E a grande verdade é que eles não têm uma solução, tá? E o grande medo que surge agora é qual que vai ser a reação do Lula. Porque se o Lula dobra a aposta, tudo pode escalar de um modo gigantesco. E pelo boato que tá rolando também, que eu vou mostrar pra vocês o vídeo, se o Bolsonaro fosse preso efetivamente, parece que os Estados Unidos mandou um aviso, se o Bolsonaro for preso, eu vou dobrar a aposta nesse nível. E aí, foi isso que realmente dissuadiu o STF a pressionar o Xandão. Falou, Xandão, não faz isso, porque se os Estados Unidos bate nessa tecla aqui, é game over completo. Eu acho que pode ter sido até uma ameaça de GPS. Cara, GPS é acabar com o Brasil, tá? É acabar com o Brasil completamente. E eu estudei como funciona o GPS, posso até falar daqui a pouco pra vocês, que não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Se o Brasil tivesse um GPS próprio, ele não fugiria da sanção dos Estados Unidos. Eu vou explicar pra vocês. Mas antes de começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e tem um conselho, tá? Aproveitem para comprar picanha, cervejinha, aproveitem, porque a picanha vai estar mais barata por causa das sanções. O preço da arroba saiu de 320 para 260 reais. Ou seja, você vai comprar uma picanhazinha mais barata e aproveita, porque pode ser a última, já que daqui a pouco o preço vai explodir se não conseguir reverter a taxação. Dito isso, pode dar até um pixelzinho aqui, para ajudar na minha picanha. E vamos começar com o pé direito, que hoje é o sextou, ou melhor, o melhor sextou do Brasil. Começar aqui pelo psicológico, análise psicológica. Vou dar um psicólogo agora, olha só. Moraes, em momento algum, proibiu
de conceder entrevista ao Bolsonaro, em nenhum momento, por que ele veio justificar? O Moraes não tem esse costume de justificar. Você lembra a última vez que ele justificou? Eu não me recordo, porque é um cara que é muito ilibado, ele nunca precisou justificar. Isso aqui é muito importante você entender, o homem tá enfraquecido. E agora vem um ponto que eu tô vendo girar muito nas redes sociais. Tem muita gente querendo caracterizar e qualificar o Moraes como analfabeto porque ele errou lá o mais e menos na decisão contra o Bolsonaro. Amigos, não crie uma fraqueza no seu inimigo que não existe. Como assim, você não acha que o Moraes é analfabeto? Não, ele não é, cara. Não tem como a gente descer essa afirmativa. O cara graduou na USP, fez doutorado na USP, ele tem edição de livro dele que tá na 40ª versão. A nossa análise desse erro de português não é sobre a qualidade da gramática do Moraes. Na minha humilde opinião, isso aqui é muito mais sobre o psicológico do cara que tá completamente abalado, ele tá sozinho, sem assessor, ninguém quer ficar perto dele, porque ninguém quer receber a Magnífica de tabela, todo mundo tá com medo. E basicamente o cara erra o básico porque não tá mais com cabeça, não deve estar conseguindo dormir direito, deve estar usando Zopidem pra dormir, deve, não tô falando que tá não, tá nenhuma afirmativa aqui. Ou seja, o cara não deve estar bem. E é essa a conclusão que eu tiraria desse erro. Não que o cara não sabe português, pô, a gente tem que... Não se cria... Atenta a isso aqui, ó. Não crie defeitos que não existem nos seus inimigos, porque você vai acreditar nesses defeitos, você vai assumir isso como realidade, e quando você estiver na trocação lá, você vai pensar, ele tem um soco fraco de direita, ele vai lá te dar uma direita e você dorme no meio da luta. Eu tô usando muito exemplo de boxe, porque eu tô começando a fazer boxe, aí eu tô mais pensativo nisso. Mas é exatamente isso. Então, você tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma guerra. Numa guerra, você não pode criar uma fragilidade que não exista. Você tem que sempre tentar precisar muito a sua visão do mundo com a realidade, porque se você errar, pode ser fatal em uma guerra. Obviamente que isso aqui eu não acho que vai ser fatal, mas é sempre importante a gente ter essa curiosidade, essa preocupação. Dito isso, o que eu falei para vocês, os amigos viraram inimigos, alguns na realidade, tá aqui ó. Josias, um grande defensor, que já deu muita pirueta para trás para limpar a barra do Moraes. Olha o que ele colocou. Xandão miou como Xandinho. Agora, amigos, ninguém quer ter nenhum tipo de responsabilidade sobre as decisões passadas do Moraes. Mas lembrem, a internet tem memória, e a memória da internet é longa e se chama print. Ou seja, caro Josias, talvez a Magnífica chegue até você. Eu acho que não vai chegar não, mas é bom dar esse negócio, né? Vamos lá, Xandão miou como Xandinho. Vamos ler só o início, tá? Só o início. Alexandre de Moraes meteu-se num jogo esquisito. Brinca de gato e rato com Bolsonaro. Produziu, nesta quinta-feira, um despacho antipoético. Nele concluiu que o réu descumpriu medida cautelar, mas preferiu não mandá-lo prender. Isso aqui é muito estranho, tá? Se o cara cometeu um crime, ele tem que prender. Ele não deveria distorcer a lei, entendeu? Entendeu como ele tá distorcendo a lei? Porque ele tá falando que a lei é desse jeito. Aí ele vai lá e distorce a lei pra não mandar prender, porque ele sabe que a base da lei que ele tá querendo está errada, entendeu? Continuando. Moraes tratou como irregularidade isolada a postagem que o Eduardo Bolsonaro reproduziu nas suas redes, o espetáculo da tornozeleira, que foi um espetáculo mesmo, parabéns, Bolsonaro, jogou muito. Encenado pelo pai na Câmara. Faltou definir em que ponto o esperneio do Bolsonaro, que isso aqui dá para perceber claramente que é um cara de esquerda, e tudo bem, faz parte do jogo, ele é realmente de esquerda. Ecoado pelo filho foi criminoso. Ou seja, ele está falando que ele não entendeu em qual parte o esperneio, o espetáculo da tornozeleira foi criminoso. Ele mesmo está defendendo o Bolsonaro. Ele ofendeu o Bolsonaro, mas tá defendendo, você pegou a visão? Ou ele tá defendendo o Bolsonaro ou atacando o Moraes, ou atacando o STF. Qual que você acha que é a verdade? Temos pontos de vista, né? O ministro esclareceu que o capitão não está proibido de dar entrevista, mas será preso se fornecer material para abastecer as redes de sua milícia digital. Não é só a rede da milícia digital. Se a UOL entrevistar ele e o UOL postar alguma coisa, vai ser punido. Teoricamente é essa a lei, pelo que eu entendi. Na segunda-feira havia proibido a concessão de entrevistas que fossem divulgadas nas redes. Ou seja, amigo, é censura. É censura e ele está demonstrando isso. Um amigo, um cara que já limpou muito a barra do Moraes, já passou muito pano, agora está apunhalando ele pelas costas. E eu te expliquei, tá? O STF está dando passo para trás. Vou dar um foco até melhorar a minha colocação. O Moraes está dando muitos passos para trás. E se você acompanha a história recente, isso não é um hábito, isso não é algo natural do Moraes. Normalmente ele não faz isso. E agora eu vou mostrar mais um exemplo do Jeffrey Schickini. Presta atenção aqui, que isso aqui foi mais um passo para trás que o STF deu. E esse início dele é muito bom, presta atenção, é muito engraçado, ele é muito bom esse cara. Calma aí. Pô, será que cortou o início? Deixa eu ver.
deita. O que eu vou mostrar pra vocês Ele falou assim, se você tá sentado, então deita. agora é com certeza uma das coisas mais graves que já ocorreram nesse processo que chamam de trama golpista. Vejam essa bomba que eu vou mostrar agora pra vocês. O STF, a Suprema Corte do nosso país, editou um vídeo antes de juntar no processo. Sim, a Suprema Corte do Brasil editou o vídeo do depoimento do G. Dias antes de disponibilizar às partes. O vídeo juntado do depoimento do G. Dias é editado e eu vou provar. Vejam isso. Não, eu entendi, general. A minha pergunta objetiva é... Preste atenção, eu vou dar um zoom aqui para vocês pegarem exatamente o momento editado. Preste atenção, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Consegui, olha só. Preste atenção nesse garçom, tá? Presta atenção nesse garçom, vou soltar. Havia tropa de prontidão em loco. Havia. Por favor. Desapareceu. Esse foi o exato trecho que foi cortado, tá? Vocês entenderam? Aquele é o exato trecho que foi cortado, que é o que o cara some. Beleza, vocês pegaram essa visão. Ele depois aqui vai falar que foi um negócio muito grave e tudo mais, mas esse não é o moral da história. Eu não quero falar sobre o que foi cortado ou não. Eu quero mostrar que eles voltaram atrás, ó. Presta atenção, esse aqui foi o trecho que foi cortado. Vou soltar de novo agora. A minha pergunta objetiva... Esse aqui é o trecho que sumiu, tá? Aquele trecho que foi cortado, você percebeu que foi cortado. Esse é o trecho que estava entre as partes que foram cortadas. Presta atenção. A objetiva é, havia tropa de prontidão em loco. Havia. De prevenção. Doutor, Vai ficar brabo, vai ficar brabo. Mas o Chiquinho é muito bom, olha o que ele vai falar aqui. já respondeu, doutor. Não, excelência, já respondeu, já tem imagem. Quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual a imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Olha aí, o Chiquinho vai lá e dá dentro, ó. Doutor, como, doutor? Olha, ele ficou bravo. Eu pergunto a vossa excelência, repita, quais doutor. imagens? As imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagem? Eu não sou autoridade pública, não tenho... O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta aí. Eu já estou oficiando o governador Tarcísio para informar das suas acusações de ontem. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações? É que a minha pergunta próxima ao general é quantas câmeras havia... Encerramos, general. Mas por que fugimos desse esclarecimento? Advogado mais deseja fazer alguma questão? A Procuradoria deseja alguma questão? Ministro, pela defesa do coronel Marcelo Câmara, tenho perguntas. Calma. Só para esclarecer, por favor, a minha palavra? Por favor, cassei a palavra. Caçou a palavra. Então ele tirou esse trecho. Esse trecho é um trecho que repercutiria tanto se ele não tivesse sido cortado, não teria repercutido, ou seja, foi um erro de estratégia. E ele redobra o erro de estratégia quando ele devolve o trecho. Só que eu acho que ele não tem mais capital político, apoio social de qualquer indivíduo para fazer esse tipo de coisa. Então ele teve que devolver o trecho e aí basicamente amplificou um trecho que não teria tanto alcance. Esse vídeo tá com mais de 200 mil curtidas, isso que deve ter passado por mais de 4, 5 milhões de pessoas assistindo, tá? Ou seja... ele cometeu um erro de estratégia, ele teve que corrigir porque ele não tem mais capital político, ele tem que começar a retroceder, ele tem que começar a demonstrar fraqueza e está demonstrando fraqueza e só toma mais ataque. E só toma mais ataque por isso. E olha que ataque perfeito que fez o ex-ministro do STF, olha só. Isso aqui é uma comunicação que você consegue atingir diversas classes sociais. Porque é uma comunicação clara de um cara que é ilibado, ou seja, não conheço nenhum processo contra esse cara, não tem nada. É um cara que ele pega e cria exemplos reais do cotidiano que associa completamente assim, cara, tem alguma coisa errada realmente com o STF atual. Presta atenção. O Supremo passa por um período dificílimo. Eu sempre fui um homem de contactar com os meus semelhantes. Jamais fui hostilizado. Na Barra da Tijuca, por exemplo, sempre fiz a feira, um costume que eu aprendi com meu pai. Praça do Ó. A Praça do Ó. E uma vez fui confundido. Acharam que eu teria fisionomia de autoridade. Fui confundido e alguém me chamou de delegado. E eu aceitei. Aceita ser o delegado.
Mas isso é que tem que ser percebido. Os colegas hoje, alguma coisa está errada. Olha aí. Não conseguem sair à rua sem estarem acompanhados de vários seguranças, né? Alguma coisa está errada. Isso aqui é uma crítica perfeita. Ele conta uma historinha que é engraçada e no final ele fala alguma coisa está errada. Ele não faz acusação. Isso aqui eu gosto, sabe? Isso aqui é um artista, é um cara que sabe fazer o que tem que fazer. Agora eu vou trazer um dado e nem vou soltar esse vídeo, tá? Porque ela fala essa palavra aqui e se ficar repetindo essa palavra aqui vai dar ruim aqui no YouTube. Mas basicamente tem um recorde de relações forçadas, vamos dizer assim, e feminicídio, e nada acontece, tá, no Brasil. Não tem mais protesto de feminista, não tem ninguém mais criticando. Isso é muito triste, tá? Isso é muito triste, porque a política, o alinhamento por espectro político simplesmente fez as mulheres, fez esses grupos abandonarem as mulheres, abandonarem as pessoas, porque tipo, pô, isso aqui tá acontecendo, não tem protesto como tinha antigamente. A floresta amazônica, beleza, sempre todo mundo soube que era por viés político, mas isso aqui é dor do ser humano, são pessoas deixando de existir, falecendo. Ou seja, é muito triste, tá? Isso que eu acho muito triste. E eu acho que esse aqui é o preço mais caro que se paga pela ideologia política. Esse aqui é o preço mais caro. E por isso que eu sempre tento preocupar em olhar a realidade como ela é. E não me alienar. E é o que eu tento fazer aqui no canal. E às vezes sou espancado nos comentários quando eu tenho alguma opinião. Se vocês discordarem da minha opinião, é totalmente plausível, faz total sentido. Mas discordem com argumentos. Não vamos trabalhar a ofensa, porque não te acrescenta, não me acrescenta, não sai ninguém maior disso. Dito isso, vamos agora para entender o que gerou essa fragilidade no Moraes e todo o contexto por trás. Presta atenção. Tratando das brutalidades praticadas pelo governo Trump com amigos, até aconteceu o tarifaço, o Brasil estava, digamos, numa vala comum. Vários outros países, além de nós, receberam cartinhas do presidente americano anunciando tarifas monumentais. Mas, desde o tarifaço, o Brasil entrou numa categoria especial. Ele tem agora uma vala para si mesmo, uma vala mais funda que a vala comum dos outros países. E o motivo é político. O vice-presidente da República falou com o secretário de Comércio americano. Aquele negócio que eu mostrei pra vocês, por que eu coloquei esse vídeo aqui? Isso aqui, pra mostrar que o Moraes fez um erro de estratégia gigante. O maior aliado dele é o Lula, que é um homem poderoso porque é o presidente do país. Só que ele fez um aliado muito forte e muito burro. E aí esse cara, ele se jogou numa cova e tá cavando a própria cova. Só que ele tem o quê? 79 anos. Ele tá perto da cova já. Já o Moraes não. Só que o Moraes tá dentro da cova, junto com o Lula. E o Moraes tem uma carreira ainda. O Moraes é um cara jovem. Logo, ele tem que rever a estratégia dele. E o próprio aliado está abandonando ele. E mesmo que o Lula não abandone, o Lula não tem mais força política. O Lula é um cadáver em decomposição que esqueceram de enterrar. Aí vem aqui, ó. Só quem pode negociar com os Estados Unidos hoje é o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o Moraes fez um amigo que era forte, até cada vez fica mais fraco e louco, só piora a própria situação, e fez um inimigo que cada vez está mais forte. E também com um grau de estratégia não tão alto quanto eu gostaria, não tão alto quanto o pai. O Bolsonaro tá jogando muito, mas muito melhor, tá? Muito melhor. Nem sei se vai dar tempo para mostrar esse vídeo para vocês, mas já vou adiantar aqui, ó, que é basicamente o Moraes, o Bolsonaro em outro ângulo daquele vídeo que eu mostrei no vídeo hoje mais cedo, tá? É outro ângulo. Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque essa aqui é a estratégia. Ele tem que sair, tem que viralizar em diversos ângulos. Tá certíssimo. Eu falei que esse vídeo cada vez ia se tornar mais frequente. Você viu algum vídeo desse na sua timeline, aqui no YouTube, alguém mais mostrou esse vídeo? Você vai ver que esses vídeos vão viralizar. Vão viralizar. Por quê? É estratégia. Tá jogando muito bem. Mas já o filho não tá jogando tão bem. Mas dito isso, o Eduardo Bolsonaro vem trazer mais uma mensagem que eu achei muito interessante. Presta atenção. Agora, eles pensaram novamente em prender o Jair Bolsonaro. 2 dias atrás eu estava em Washington, D.C., falei com uma pessoa que, poxa, tem acesso direto ao Trump, e ele disse assim: Eduardo, meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar o que o Trump vai fazer caso eles prendam o seu pai. Mesmo sabendo que o que a gente está fazendo aqui é muito além de Jair Bolsonaro. Se você ler a carta do Trump, ele fala de Bolsonaro, apoiadores, etc. Mas enfim, Marina, para não me alongar... Esse comentário de é muito além de Bolsonaro, ele deveria ter se alongado muito mais. Ou seja, faltou um pouco disso, mas foi legal ter sido o comentário. E essa ameaça dele é boa, porque agora a palavra dele tem muito peso. As pessoas riram da cara dele, mas agora que várias coisas que ele falou se executaram como realidade, ninguém mais ri. Agora vamos para a Lei Magnitsky.
Primeiro vamos para essa parte aqui, em seguida vou colocar o fato da Lei Magnitsky. Presta atenção. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky... Esse aqui não é o aviso ainda, vai vir um aviso em seguida. Um bastidor que é o seguinte, os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo, é que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty. Ou seja, além de uma sanção física de visto, é uma sanção psicológica, porque ninguém sabe quem está incluído e quem não está incluído. Se você é primo do Barroso, você pode viajar ou não é? Não pode. Se você é sobrinho do Barroso ou do Moraes, você pode viajar ou não pode? Você não sabe, você vai ter que descobrir na cara dura. E aí você vai lá e bate de cara e volta. É chato, né? É um pouco enjoado, um pouco chato. Ou seja, cada vez a situação piora o psicológico da galera, tá? E vocês já estão vendo como o psicológico do Moraes, principalmente, está deteriorado. Dito isso, presta atenção agora, ó. Agora vem o aviso da Magnitsky. Quero já começar falando dessa tal lei. Primeiro que ela tá na penumbra faz muito tempo. Vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela, mas dessa vez o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá. Hoje era quinta, amanhã é sexta. O amanhã é hoje, tá? Sexta-feira. Dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, tá dependendo de quem? E a resposta foi, tá dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Que deu um aviso ontem, e ela vai concluir com uma análise boa. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que é um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que... Azarão não. Começou sendo debochado, sendo humilhado. E aí, lembramos, os humilhados serão exaltados. Agora ele está sendo exaltado. Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos... O que é isso aqui? Analisaram errado a realidade. Eles ignoraram o oponente, que era o Eduardo Bolsonaro, não fizeram uma análise que condizia com a realidade, eles consideram que era um maluco falando besteira, em vez deles procurarem, entrarem em contato com os Estados Unidos, entender se esse cara tinha capilaridade, tinha entrado ou não, eles ignoraram. O golpe está sendo muito forte, porque o que o Eduardo Bolsonaro fez? Ele entrou dentro da Casa Branca e ele fechou todas as portas. E simplesmente o Brasil não tentou, não se preocupou em estar dentro da Casa Branca antes do Eduardo Bolsonaro fechar as portas. Não se preocupou em criar um canal. Agora todas as portas estão fechadas, eles não conseguem abrir e estão tomando porrada do lado de fora. E vão tomar porrada. Porque analisaram errado. Colocaram uma fraqueza no Eduardo Bolsonaro que ele não tinha. E não analisaram as fortalezas. Abriu, tomou. Prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições. Vou chegar nesse ponto já. Quero já começar... Entenderam? O buraco é mais embaixo.
Agora parece que os ministros em Brasília, deve sair mais informação em breve, estão completamente em pânico. Galera do Lula, tá todo mundo em pânico, ninguém sabe o que vai fazer. Tomou Magnífica, você não pode comprar mais um McDonald's, o que tu faz? E aí, vive de fotossíntese? Pede doação. Entendeu o nível? Beleza, agora o Moraes vai começar a receber todo o dinheiro dele em cash? Vai começar a usar um cartão de um terceiro? Aí o terceiro é descoberto e toma Magnífica no terceiro também? Ou seja, amigos, não vai ser fácil. Agora o negócio começou a engrossar. Temos que ver agora se com essa escalada da Magnífica o Trump não dá uma pausa na taxação, né? Porque a taxação vai afetar o Brasil inteiro, né? Dito isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e vamos para o próximo. Daqui a pouco vai ter mais um vídeo. Um abraço e até a próxima. E comenta aqui, tá feliz ou não tá feliz? Valeu!